temos a excelente exposição feita pelo professor Renato Giannini Ribeiro. Eu começo com uma questão que foi colocada aqui no chat, e depois, talvez até o professor Hector queira comentar, né, e aí já coloco o professor falar. A Beatriz fez uma questão aqui que o senhor comentasse um pouco mais, e o professor Hector tem comentado isso em algumas reuniões, dessa questão da relação com os pesquisadores estrangeiros, somente quando a relação sul-norte, né, não é uma relação que estabeleça a igualdade, né, nessa relação, né, e o professor Hector tem falado, não sei se Hector quer comentar, Hector. Eu ia perguntar justamente sobre isso, se você quer... Coloque a questão da Beatriz também, beleza, é isso. Tá. Muito obrigado, professor Renato, pelas suas palavras. Eu sou Hector Saint-Pierre. Eu fiz filosofia, a pós-graduação na Unicamp, mas eu estou mais dedicado à área de defesa, segurança, enfim, esses temas mais próximos das relações internacionais, em realidade. Mas você estava dizendo o retorno às aulas e recuperar todo esse período de falta de aulas. Eu estava lembrando de outro filósofo, o Martin Heidegger, que voltando às aulas dice, como estábamos diciendo, como si no tuviese sido reitor durante el nazismo, si no tuviese acontecido nada en Alemania, si pasar un apagón. Bom, mas lo que quería preguntar era sobre internacionalización, justamente, porque particularmente en mi área, es decir, a veces uno hace un esfuerzo para publicar en algún periódico extranjero, en lengua extranjera, y difícilmente o nunca es citado. Até pode ser lido, porque inclusive eles leem em português. Aqueles que se dedicam a estudar Brasil, leem em português e nos leem. Todos nós somos lidos por eles, mas não nos citam. Não nos citam. Então, eu perguntaria sobre internacionalização. Essa era a minha pergunta, justamente. Porque realmente os governos, tanto de Lula quanto de Dilma, tiveram um esforço de política externa mais dedicada a lo que podríamos llamar sur-sur, sin desprestigiar las relaciones con el norte, mas realmente se abrieron muchas embajadas en África, se privilegió a América Latina, desde el punto de vista de las universidades, digo yo. ¿No sería más interesante un diálogo más horizontal, no subserviente con nuestros colegas de América Latina, de África, de Asia? Es decir, no estamos hablando del sur, mas en el sur está China con avances tecnológicos impresionantes. Básicamente eso es lo que quería escuchar su palabra sobre ese tema da internacionalização, por favor. Muito obrigado, Renato. Perfeito. Bom, Hector, é isso mesmo. Primeiro que eu te conheço, então você não precisava se apresentar. Então, prazer em vê-lo. Mas a questão é essa, quer dizer, existe claramente um centro, um centro e periferia. Nós somos periferia. Sendo nós periferia, nós podemos definir estratégias nossas de lidar com isso, mas quais foram as estratégias? Nas áreas mais laboratoriais, é óbvio que se você não tiver um grande laboratório, você não tem como brincar de fazer ciência. Então, você precisa ou estar num grande laboratório convergente, que tem um chefe de laboratório, tem uma hierarquia, isso nós temos no Brasil, excelentes laboratórios, excelentes pesquisadores nisso, ou você faz isso em acordo com o internacional. O sanduíche no doutorado, muitas vezes, é o momento que você entra em contato com o laboratório que será a sua referência e você entabula seus contatos futuros para crescer sua pesquisa. Isso é muito bom. O pessoal da área laboratorial, não estou falando científica, eu estou falando, isso é especificamente laboratorial, né? Sobretudo laboratorial. Mas o pessoal da área laboratorial, por exemplo, já quando eu estava na CAPES, foi tendendo a aceitar como tese a apresentação de vários papers pelo aluno. O aluno juntaria vários papers aceitos, isso é uma tese, porque é o que ele vai ter que fazer. Agora, você imagina que um doutorando emplaca algum paper como autor principal? Nunca. Então, um doutorado desses é um doutorado, na verdade, de vários trabalhos de alguém que é aluno e que está se apresentando como aluno, que está tendo um papel que a gente não sabe que importância tem dentro dessa tese, pode ter uma importância minúscula, e isso dá um problema. O Sérgio Henrique Ferreira, que foi presidente da
da SBPC, um grande cientista brasileiro, que foi proposto ao Prêmio Nobel, e que dá nome a uma cátedra da USP em Ribeirão Preto atualmente, o Sérgio Henrique Ferreira dizia que havia muitos doutores em DNA e o que eles faziam era um corta e cola de ler as letrinhas do DNA. Quer dizer, para que um doutor? Então, eu lembro uma vez que eu ouvi uma professora de uma área laboratorial se referindo a um professor associado, a um livre docente, como ele é um assistente de fulano de tal, de uma grande cientista. Você é livre docente. O que quer dizer doutorado? Doutorado quer dizer a maioridade científica. Livre docência, na tradição alemã, era o quê? Você tinha um catedrático, que era o dono da casa, chamava assistentes, e havia pessoas que não chegavam a ser catedráticos, mas tinham feito um concurso para Privatdozent, então ele podia dar aula e era pago direto pelos alunos, então ele tinha essa liberdade da docência, né? Então, como que um livre docente é um assistente? Como que um doutor é um assistente? Isso tudo cria uma situação muito complicada. E aí o que nós temos? A internacionalização cresceu? Cresceu. Ela é positiva? Muitas coisas é. Mas, no caso das áreas científicas, nós geralmente somos dependentes dos parceiros internacionais, ou dos chefes internacionais, e no caso das áreas humanas, o que acontece? Fomos estimulados a fazer isso, então, o que o estudante, o doutorando, esperto, e esperto não é bem um elogio, de humanas faz, ele vai fazer o sanduíche, fica em contato com um nome bem prestigiado fora, e no futuro ele será convidado a congressos desse nome prestigiado, pedirá à FAPESP ou às instituições que paguem a passagem para ele participar de uma mesa redonda, falando 15 minutos, e em compensação ele tentará convidar esse grande nome para vir para cá, pago pela FAPESP também, para dar um curso, dar palestras e conferências. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Eu tentei várias vezes discutir se nós não deveríamos fazer uma coisa que eu ouvi muito tempo atrás, agora me foge o nome, mas um pesquisador das ciências sociais relevante, dizer o seguinte: a física, nos anos 80, discutiu o que ela queria da vida e concluiu que, em vez de um monte de projeto picado, ela queria fazer um acelerador de partículas síncrotron, que está em Campinas. Então, ela abriu mão de tudo que era pesquisa pequena ou de porte médio e procurou dinheiro, muito dinheiro, para fazer uma grande pesquisa. E aquilo é maravilhoso, um negócio incrível. E aí, o que ele perguntava, numa reunião de avaliação e perspectiva do CNPq, era: qual o síncrotron das humanas? E esse negócio ficou na minha cabeça. Quando eu concorri à presidência da SBPC, eu até fiz um artigo sobre isso. E depois voltei a essa questão mais de uma vez. E tentei defender que a gente escolhesse alguns temas que fizesse o maior número de ligações entre o pessoal de humanas. Não quer dizer que as pessoas só poderiam trabalhar esse tema. Quer dizer que nós escolheríamos um tema que permitisse o máximo de fusão. E eu concluí que liberdade e autoritarismo era um bom tema para isso. Liberdade e autoritarismo, você pode trabalhar na economia, na administração, imagina só, na administração pública ou na privada, você pode trabalhar em filosofia, sobretudo política, ética, na psicologia nem se fala, nas letras, na literatura. Agora, é claro que isso daí não cobre linguística. Linguística não vai entrar em liberdade, dificilmente vai entrar em liberdade e autoritarismo. Não cobre tudo. Eu apenas procurei o tema que cobrisse o maior número de assuntos. A resposta foi muito interessante, foi de um descaso total. Passei anos, mesmo quando fui diretor da CAPES, tentando incentivar. Realmente você não consegue. Não consegue. Você consegue o quê? Pessoas que te dão resposta dizendo: está querendo impor, os outros não vão ter dinheiro. E a pessoa nem pensou qual projeto ela vai fazer. Só cria birra. E que é um problema sério da área de humanas. A área de humanas tem um problema complicado, que ela construiu a imagem de si própria como perseguida, como infeliz, como desgraçada, construiu a imagem de que as ciências exatas e biológicas nadam em dinheiro, que os caras são super bons, nesse ponto, que então teriam todas vantagens, teriam fortunas, o que também não é verdade, e criou esse negócio de louco. Levando em conta também, vamos ser muito francos,
Se existe a SBPC, se existiu o Programa de Núcleos de Excelência no governo Fernando Henrique, se existiram os institutos do milênio, isso tudo, a pressão foi sobretudo das áreas laboratoriais e das áreas que precisam de muito dinheiro para pesquisa. Foram essas áreas que lutaram por isso, porque eles precisam de muito dinheiro. E aí sempre deram espaço para nós. Nós sempre tivemos os nossos, digamos, 20% disso, apesar de não lutarmos tanto quanto eles lutaram. Porque, dependendo do que você está fazendo, você não tem plano B. Eu não sei cada um de vocês, mas eu diria, trabalhando em filosofia política, o meu plano B existe. Meu plano B é, se eu nunca mais tiver uma passagem, nunca mais tiver um financiamento, eu tenho a internet, eu tenho os clássicos da filosofia, eu tenho livros que eu posso comprar relativamente barato pelo Kindle. E com isso tudo, porque uma coisa que eu descobri, por exemplo, quando eu fazia o doutorado, eu ficava atrás das obras de Thomas Hobbes, inéditas. Nenhuma inédita do Hobbes tem o menor interesse. Não tem o menor interesse. Quer dizer, geralmente, quando se trabalha em filosofia, aquilo que não foi publicado tem ótimas razões para não ter sido publicado. Eu estou exagerando um pouco, mas, quer dizer, você não está encontrando ouro puro. Encontrará, em alguns casos, mas é muito raro. Então, ah, bom, mas eu estou me alongando muito na resposta a você. Então, em síntese, eu acho que o que nós tínhamos que fazer é quais são as áreas em que a gente pode arrebentar a boca do balão. Isso em tudo. Humanas, biológicas, exatas, etc. Nós, se você publica, se você trabalha em agrárias e publica numa revista de trigo, uma revista de trigo tem um fator de impacto muito alto, mas de soja não tem. Mas o Brasil não produz trigo, produz soja. O trigo no Brasil. E vocês sabem que no século XVI, o Planalto Paulista, especialmente a começar por Piratininga, onde está a capital do estado hoje, era produtor de trigo. Não sei o que aconteceu. Mas, quer dizer, hoje, para nós, interessa muito mais a pesquisa sobre soja do que sobre trigo. Porque trigo importa, tá bom. Uh, então, como que nós podemos pegar nas várias áreas e dizer, esse assunto a gente pode arrebentar a boca do balão. Esse assunto a gente pode ser top. E isso significa que nós não vamos trabalhar todos os assuntos em igual profundidade. Uma universidade precisa trabalhar, sim, um bom número de assuntos. As três paulistas somadas, elas trabalham praticamente não, mas quase todos os assuntos importantes. Mas se eu comparo a USP com a Unicamp, por exemplo, que diferentemente de vocês, foram universidades que nasceram como universidades em vez de serem faculdades e depois se uniram para formar a universidade, o que coloca outras questões. A USP tem a visão da universidade que cobre todos os assuntos do mundo, possíveis e imagináveis. A Unicamp, graças a isso, falou, nós não vamos cobrir tudo, não. Então, se a USP tem alemão, inglês, francês, italiano, espanhol e as orientais, as chamadas orientais, então nós vamos fazer, foi pelo menos no início, nós vamos fazer simplesmente literatura hispano-americana. Quem quiser trabalhar alemã, vai para a USP, está ótimo, não precisamos duplicar. Então, vocês veem, a Unicamp é uma universidade que consegue sua alta qualidade, porque ela fez especializações muito precisas. Agora, ela não existiria sem essa universalidade da USP. Se não houvesse essa universalidade, ia ser muito difícil para ela. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que pegar um pouco esse perfil Unicamp, vamos pegar algumas áreas, alguns pontos, alguns temas de excelência, mas nós não podemos deixar de ter a pretensão de dar formação em praticamente tudo. E vejam, eu falei nas orientais. Orientais reúne sânscrito e armênio e mesmo hebraico, que são línguas de pouco alcance, com chinês, japonês, árabe e russo, que são línguas importantíssimas pelos países a que remetem. Lia eu um tempo atrás que na Embaixada do Brasil, faz uns 5, 10 anos, em Pequim, ninguém falava mandarim. Como que isso tem? Eu tentei, quando estava na CAPES, ver se o pessoal de árabe, da USP, criava um mestrado profissional em árabe, para quem quisesse negociar com as dezenas de países árabes, para, enfim, empresário ir lá. Não, não quiseram. É difícil, sabe? É difícil isso tudo. Mas acho que são coisas que a gente tem que pensar, o que são nossas metas. Desculpe ter aproveitado sua pergunta para me alongar tanto, porque acho que tem mais gente. Marcelo, quantas pessoas estão inscritas?
Tem a Beatriz, não sei se foi contemplada com a resposta, Beatriz, não sei se você quer... Eu não sei qual a pergunta da Beatriz. Ela falou se essa questão da internacionalização, se isso valeria para todas as áreas de conhecimento de não serem tratados como iguais. A Beatriz podia falar, não sei, Bia. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Essa é a minha preocupação quando o senhor comentou, professor, que nós não somos tratados como iguais, e não que eu discorde da sua opinião, mas eu gostaria de saber que motivos o senhor aponta como sendo importantes para isso, e se isso está em o campo do conhecimento, né, e para todas as áreas. Muito obrigada. Bom, Excelente olha, palestra. muito obrigado. Olha, basta ver o seguinte: nós temos um Instituto Max Planck? Não temos. Nós temos essa dimensão gigantesca de equipamento que você tem e que, no caso das áreas laboratoriais, custa muitíssimo dinheiro? Não temos. Isso é muito grave. Então, nesse caso, a estratégia a adotar é a cooperação. Você tem que mandar a gente para esses lugares, ter um diálogo, escolher o que nós vamos fazer, e eu sou um pouco pessimista. Eu acho que nós não vamos ter facilidade de fazer alguma coisa. O tempo em que o César Lattes despontava como grande cientista brasileiro, nosso possível Nobel, em que Sérgio Ferreira foi proposto pela Academia Americana de Ciências como um Nobel, esse tempo está hoje um pouco difícil, porque quando vocês veem, o Nobel está sendo dado a trabalhos de equipe que demandaram muito recurso, muita coisa assim. Isso torna... E se você... Qual a sua área, Beatriz? Eu trabalho com a área de educação para a ciência. Pois é, você veja, quer dizer, educação para a ciência é uma área híbrida, mas você veja que a, as nossas, em várias áreas humanas, nós somos chamados ao exterior para falar sobre o Brasil. Quer dizer, o interesse é quando você fala sobre o Brasil. Então, você vai dizer isso, vai dizer aquilo, mas você não é chamado para falar dos grandes assuntos mundiais. Então, isso, claro, pode ser enfrentado. Se nós tivermos, e não estamos condenados à periferia, nós podemos definir grupos e dizer qual é o projeto que a gente tem. Mas, para isso, temos que parar também de incentivar nossos alunos. Eu sou super a favor do sanduíche. Tá? Mas, quer dizer, o aluno do sanduíche ele acaba tendo toda a vantagem para voltar da Europa ou dos Estados Unidos, ou de onde seja, Japão, Austrália, voltar com um vínculo pessoal dele com alguém fora. Então ele não joga uh, não joga baralho com os colegas de departamento. Então, ele acaba ficando muito ausente disso tudo. E acho que esse é um ponto muito negativo para nós. Mas se nós definirmos temas são nossos, vou dar um exemplo. Na área de filosofia política, eu sempre me interessei muito pela relação do afeto com a política, que é um tema que está muito fora da ciência política predominante e das leituras internacionais da política que valorizam a racionalidade. Política seria racionalidade. E me chama muito a atenção como a política no Brasil passa muito pelo afeto. O regime ditatorial colocou a questão do afeto, o Maluf usava o coração, o Fleury usou também, na Bahia o Antônio Carlos Magalhães usava o coração. Isso é mais ou menos inconcebível na Alemanha, França, etc. Então, você tem um tipo de... E o que é interessante, e o PSDB, ao contrário, tentou ser o partido europeu aqui. Eu lembro uma campanha em que havia foto dos 4 candidatos do PSDB, tinha o Serra, tinha o Fernando Henrique, estava seriedade e competência, o que é o contrário do coração. E aí o que o PT fez? O PT pegou essa parte efetiva e pegou de uma forma mais democrática, ao contrário do Maluf, do ACM, desses grandes homens do nosso passado. O PT fez uma coisa mais democrática, chamando todo tipo de gente, conseguindo falar ao povo. Uma vez que eu entrevistei o Fernando Henrique, foi difícil, porque o Fernando Henrique começava a responder o automático. Falei, não, eu quero saber, presidente, como que é a sua comunicação comparada com a do presidente Lula. Ele disse, eu sou mais racional, e ele foi muito modesto, lhe disse, mas uma racionalidade bem senso comum.
ao passo que o Lula fala para o povo, o Lula fala com o coração. É isso, entendeu? Quer dizer, existe uma dimensão da política nos países latino-americanos, que é uma dimensão muito do coração, que você não tem no mundo árabe, que para mim é muito difícil de entender. O mundo árabe é de um formalismo gigantesco, né? É uma cultura que, enfim, que a gente tem às vezes uma certa simpatia, mas é uma cultura muito formalista, muito cheia de regras, basta ver o que eles fazem com as mulheres, e e isso não tem nada a ver com a Europa. Então, como que nós podemos... Então, por exemplo, uma coisa que sempre me interessou é essa, esse diferencial. Quais são os diferenciais que a gente tem face disto? Sabe? Por exemplo, o pessoal que trabalha em Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem esse diferencial. Guimarães Rosa, alguns outros grandes escritores, mas o Rosa é muito excepcional de qualidade, né? Agora, você não pode trabalhar Guimarães Rosa e oferecê-lo como uma espécie assim de curiosidade, sabe? De exótico. Vejam assim, nós somos exóticos. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ter, então, como que nós podemos nos juntar e dizer, temos um tremendo de um projeto que a gente quer fazer, esse projeto vai custar dinheiro, mas talvez não custe tanto, mas como que nós vamos fazer esse projeto e vamos criar uma escola brasileira de sei lá o quê, entendeu? Seja de sociologia, seja de teoria literária, seja do que for, entende? Esse período em que tudo isso se escorava num grande nome, tipo Antônio Cândido, está difícil hoje, está difícil. Vamos lá, Marcelo, vamos aos próximos. Obrigado, Bia. Professor Jean, então, com a palavra. Professor Jean. Liga isso. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Renato. Obrigado pela exposição, assim, com tantas provocações, né, com uma pauta positiva realmente muito rica. Positiva no sentido de ações, assim, de nós a fazer e de ações a se tomar. Numa certa altura da exposição, o senhor falava de um terceiro ponto, que seria, na sua argumentação, como podemos trabalhar para além da universidade. Obviamente, quem conhece teu percurso intelectual, e eu, sim, sou um leitor dos seus trabalhos aí, que foram importantes na minha formação, se lembra claramente da Universidade e a Vida Atual, né, e tinha aquele subtítulo delicioso que é Fellini não via filmes, né? Isso. Naquele contexto, porque isso me lembrou, né, essa afirmação, naquele contexto, isso fazia sentido e ainda continua fazendo sentido, porque o senhor construiu uma argumentação pela inovação, por um olhar direto para a realidade, por um enfrentamento e por uma espécie de abandono, colocação entre parênteses, de uma lógica mais interna e metalinguística de produção pela universidade e pela ciência, né? Interessante, que era um chamado, de alguma forma, para a nossa vocação de intérpretes da cultura, de intérpretes de uma realidade mais imediata. No modo como o senhor for respondendo essas questões, o senhor fala assim, na educação a gente precisa estabelecer metas. Em relação ao Brasil de 2020, os cientistas teriam uma tarefa de recuperação da legitimidade. E por aí vai, né? Tem uma série de preceitos aí que foram elencados, né? E todos giram um pouco em torno daquele mote de que o mundo acadêmico deve se abrir para fora. Eu fiquei me perguntando, no caso da pós-graduação, e do seu atual sistema de avaliação, que o senhor conhece muito bem, porque foi diretor da DAV entre 2004 e 2008, quando eu fazia doutorado, então, como a gente pode resolver no âmbito da pós-graduação, especificamente no caso das humanas, na pós-graduação, esse chamado para a exterioridade? Porque atualmente se fala muito de como a gente tem que fazer pesquisas, esse discurso vem sendo construído há muito tempo, dentro do âmbito da avaliação, que tem impacto social, que tem uma intervenção regional, que apresentem propostas concretas para a sociedade. No entanto, assim, esse programa e esse discurso, que eu acho que são muito importantes, e eu como linguista, não linguista do tipo que não aceitaria o tema liberdade e autoritarismo, né? Eu estudo semântica e semiótica, história da linguística, então eu sou um dos irmãos linguistas ecumênicos, humanistas e ecumênicos. Eu fico me perguntando que, assim, é um bom discurso para se colocar como uma pauta positiva, né, de intervenção social. Por outro lado, nas ciências humanas, assim, como em todas as áreas, existe uma base de ciência básica
invisível, importantíssima, e sem implementação de médio e de longo prazo, de curto, médio, quer dizer, sem uma implementação per si, que é fundamental na caracterização do nosso trabalho. Né? Então, minha questão é um pouco, com tantas missões, e com tantas missões positivas de intervenção, como pensar a pós-graduação na sua contribuição de impacto social, como uma contribuição que não vai só na direção da ciência aplicada, mas que reserva um lugar, um financiamento, um espaço de elaboração de ideias para a ciência básica. Olha, para ser muito sincero, Jean, a avaliação, eu penso que é algo que deve ser mudado o tempo todo, porque a avaliação não pode ditar a regra. Quando eu cheguei lá, as pessoas perguntavam o que a CAPES vai querer este ano. E eu dizia, não, vai querer que o trabalho seja bom. Sim, mas o trabalho ser bom quer dizer trabalho com coautoria ou sem coautoria? Quer dizer trabalho tal qual? E aí eu percebi que estava tudo de ponta cabeça. Falei, não, cabe à CAPES avaliar a posteriori. Olha, foi super difícil. A gente tinha uma ficha de avaliação antiga, antiquada, que era preenchida, que gerava uma nota, aí a comissão diária dava a nota que quisesse, independentemente da nota que tinha sido gerada pela ficha, porque a ficha estava superada. Então eu falei, nós vamos refazer a ficha. Refizemos a ficha e estabelecemos, a nota se a nota da ficha não for validada, nós vai ter que justificar bem. Quando chegavam as avaliações, as áreas diziam que tinham feito a avaliação conforme critérios aprovados pelo CTC, que não era verdade. Eu pedi até para ver as atas, nunca tinha havido apresentação dos critérios e endosso assim em branco, cheque em branco. Então foi muito difícil tudo isso, mas a gente conseguiu fazer um trabalho notável, primeiro de transparência não apenas no sentido óbvio, de que quem está fora tome conhecimento, mas de que a ficha represente a realidade, de que a nota por ela gerada seja respeitada, de que, por exemplo, você dizer todos os professores têm que ser doutores, esquece, porque nos cursos mestrados, doutorados acadêmicos tem que ser doutores, não faz diferença nenhuma, sabe? Você dar muita importância à qualificação do corpo docente e pouca produção é ridículo, porque um corpo docente muito qualificado, mas que não publica, não vale grande coisa. Então, eu até pensei, quando estava no final lá, fazer uma inovação que era pegar os insumos, o input, o que entrou em cada corpo docente, e ver o que saiu dele. Porque, por exemplo, um critério era, esse corpo docente conquistou financiamentos do CNPq, CAPES, FAPESP ou outras FAPES, internacionais, etc. Isso tudo contava para aumentar a nota. Eu pensei, se a gente, em vez de fazer isso, ou além disso, somar todo o valor que isso trouxe, todo o dinheiro disso, e colocar em relação com o que esse programa fez, quer dizer, quantos artigos A1, quantos artigos A2, quantos alunos qualificados, para verificar se aquele programa que nada em dinheiro realmente está trabalhando. Houve um problema sério na economia. A economia tinha vários cursos 6 e 7 que não doutoravam ninguém. Curso 6 e 7 é monopólio de doutorado. O que acontece? O pessoal da economia monetarista, alguns diriam ortodoxa, neoliberal, sei lá qual o nome, eles faziam a seleção de doutorandos e mandavam para os Estados Unidos, para as Big Five dos Estados Unidos. E, como eles publicavam muita coisa econometria, eles publicavam nas revistas americanas e tinham nota alta. Já o pessoal de uma perspectiva desenvolvimentista, que seria o estilo Bresser Pereira, por exemplo, publicava mais em revista brasileira, tinha mais interface com a sociologia, era desprezado pelos econometristas e doutorava a gente. Aí eu fiz o CTC votar se pode ter nota de doutorado um curso que não doutora. E isso foi uma briga tremenda, recebi críticas piores, quer dizer, gente qualificada, Simon Schwartzman, muito qualificado, publicou um artigo protestando contra a nota, mas o que você pode fazer, quer dizer, teve uma hora que uma dos cursos 6 ou 7 do Rio, tinha apenas uma doutoranda, que estava lá porque era casada com um brasileiro, ela brasileira, casada com alguém que não podia mudar para os Estados Unidos, era a única doutoranda do curso. Então, então tem critérios que você percebe, que você descobre, mas eu não diria que os critérios que a gente fez naquela época valessem para hoje ainda. Então, por exemplo, se me chamassem para voltar a diretor da CAPES,
de avaliação, que foi o cargo que eu mais gostei na vida, porque realmente você estava lidando com o filé mignon da academia, você tinha as pessoas reagindo muito bem, havia uma convergência gigantesca, você não sabia quem era tucano e quem era petista, porque estava todo mundo do mesmo lado. Assim, se me chamassem a voltar, eu não teria qualificação mais, porque mudou tudo. E então tem que ser alguém que esteja aberto, que não tenha tendência de preservar o filho querido, entendeu? Que possa mudar. Então a avaliação tem que mudar. Agora, eu penso que eu sou um pouco cético em relação à nossa formação pós-graduada. Eu acho que há muito trabalho sem originalidade. A ideia de tese original, ela se perdeu muito. Ah, existe muita regra, e eu não tenho certeza de que o número, eu acho que são 20 mil doutorados por ano agora. No ano que eu me doutorei foram 600 no Brasil, foi em 1984, então multiplicou mais por 30. Mas eu não sei se essas 20 mil têm o mesmo nível. Não tenho dúvida que nas áreas laboratoriais, nas áreas de publicação internacional, exatas, biológicas, melhorou porque todo mundo hoje conhece tudo que está saindo fora. Nessas áreas, certamente estão mais ativos. Não sei se são originais. E não sei então, esse é um problema sério. Quer dizer, eu participei de um congresso na Alemanha, uns anos atrás, para a gente discutir a questão do risco no doutorado. A gente queria risk-taking doctorates, doutorados em que a pessoa se arriscasse. Não é o que está acontecendo. E acho que esse é um problema sério do sistema que a gente construiu. Veja, a tendência, quando você tem uma avaliação, é ser avaliado pelos seus sêniores, que vão tender a valorizar o que eles já fizeram. E, por outro lado, você sempre vai ter gente querendo romper as coisas, mas desses que rompem as coisas, apenas uma minoria brilhante, a maior parte é ruim mesmo. Quem foge quem não passa, vamos dizer, pelas regras habituais, não é que seja excelente, mas tem alguns excelentes. E você tem que ser capaz de perceber isso. Então isso é um pouco complicado. Agora, a questão do impacto fora da academia é isso, quer dizer, quais são as grandes questões do Brasil? Quer dizer, a professora que falou antes, ela lida com educação científica. Então, essa é uma área em que nós somos muito infelizes, funciona muito mal no ensino público. Então, o que nós temos que fazer nisso tudo? Como que nós podemos realmente melhorar o ensino? Então, há todo um conjunto de, de coisas por fazer, e tem esse negócio todo, quer dizer, mudar as cidades. As cidades nossas estão muito erradas. Nós temos que pensar cidades que não sejam de 15, 20 milhões de habitantes. Nós temos que pensar que, por exemplo, quando você melhora a produtividade da soja, não manda centenas de milhares de pessoas para a periferia de cidades, fazendo explodir as cidades do interior e mesmo as capitais. Você tem que reduzir o açúcar, reduzir a gordura. Então tem todo um mapa de coisas, assim, tem que estudar o transhumanismo, tem que estudar isso que o Yuval Harari desenvolve, que o Domenico De Masi desenvolveu. Tem muita coisa no horizonte. Eu acho que isso, até estou para começar um programa na TV Democracia, que é uma TV nova, uma TV pela internet, que eu recomendo a vocês que procurem, TV Democracia, um café filosófico, e a minha ideia nesse programa é discutir o que melhora o mundo, sabe? São um pouco essas questões. Como nós vamos melhorar o mundo? Porque nós estamos no caminho totalmente errado. Consumo exagerado, trânsito insuportável, todas essas coisas. Vamos em frente, Marcelo? Eu sou, né, seu xará, professor, e eu sou também formado em filosofia. Acabei de terminar um mestrado aqui recentemente. Ai, que bom. Sou aqui da Unesp de Marília, né? E eu vou pegar um pouquinho o gancho do que o senhor falou, conforme essa última resposta sua me fez pensar um pouco no problema da própria filosofia, né? Porque eu, por exemplo, estudei a Hannah Arendt agora no mestrado, e a Hannah Arendt ela tem muitas questões, né, ali, políticas que estão muito próximas, né, do nosso presente. Só que há um certo modo de se fazer filosofia no Brasil, né, um modo acadêmico,
que ele fica só no comentário dos autores, né? Então, ao momento que eu queria extrapolar um pouco, colocar um pouco o Brasil, né, eu não podia fazer isso, eu tinha que me restringir ali ao comentário, né? Então, acho que essa própria forma de você fazer filosofia na academia, e eu estou pegando porque, né, é a sua área, a nossa área, ela também acaba dificultando essa extensão, né, com a sociedade, esse pensar os problemas atuais, né? Eu acho que no Brasil a gente tem, há um grande número de pessoas, o senhor é uma delas, né, que foge um pouco desse escopo, né, dessa filosofia acadêmica, mas em geral nas pós-graduações de filosofia a gente vê isso muito se repetindo, né? E então é muito difícil, tanto que eu estou até pensando em, né, no doutorado, ou ir para ciências sociais ou para educação, né, que são 2 programas que tem aqui em Marília, né, para tentar conseguir trabalhar com algo mais próximo, né, sem abrir mão dos autores, né, de uma leitura teórica, mas também para pensar o presente. Então eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco mais disso, um pouco essa especificidade na filosofia. E duas outras coisas rápidas que eu queria colocar, que foram coisas da fala do senhor. Uma sobre a questão do EAD, né, que o senhor colocou rapidamente a sua ideia de criar, né, pela Universidade do Brasil, né, cursos, né, de excelência à distância, reunindo as grandes universidades federais. Eu só queria ressaltar que, né, no momento atual, que o senhor também falou da questão da pandemia, há muita resistência ao EAD, né? E essa resistência por parte dos professores, mas também por parte dos alunos. Então, na Unesp, pelo menos aqui em Marília, pelo que eu saiba, só alguns professores da pós-graduação adotaram essa modalidade, né, da educação remota, como o senhor colocou, né, fez essa distinção, mas existe muita resistência. E um dos motivos dessa resistência é a questão de que essa medida pode ser um tiro no pé, né? Porque ela pode ser algo que prejudica a universidade, né? Pode ser algo que acabe levando essas medidas de precarização do ensino universitário público, né? Então eu queria que o senhor pontuasse um pouco isso. Que medida o EAD ele pode ser interessante, mas que medida ele pode ser também um tiro no pé. E a última coisa... Tá claro. Vamos então para as... ainda tem mais uma. Seja rápido então, Renato. Só a última muita coisa. Gente. Desculpa. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia para essa questão do problema dos egressos, né? Que o senhor colocou no começo. Ótimo, tá bom. Vamos ao... Quem é Professor agora? Laan, professor Laan, por favor. Alô, me ouve? Olá, professor Renato, um prazer ouvi-lo. Também. Boa tarde, colegas, enfim. Eu sou professor da área de comunicação no campus de Bauru, da Unesp. Pesquiso o campo da comunicação e da estética. Eu gostaria de dialogar um momento, ouvi-lo, sobre essa dimensão política que é essencial na universidade, que tanto fornece quadros para a política pública, e que nestes tempos de isolamento social, de distanciamento social, esta dimensão fica prejudicada, porque se é difícil, né, o exercício da aula, da pesquisa, da orientação, é também muito difícil, pela ausência da convivência presencial, nós dialogarmos com os alunos em si, desenvolverem as suas atividades na dimensão política, e até mesmo a nossa saída para a rua, para o espaço público, seja nas cidades milionárias, como diria Milton Santos, seja nas pequenas, menores cidades, como a Unesp está presente em várias dessas. Enfim, a minha questão é como pode se dar hoje esta nossa atuação no universo político, e como o senhor projeta, né, que se dará a partir de alguma reorganização, nem vou dizer de uma retomada da normalidade, mas de uma reorganização da nossa vida acadêmica. Como se dará, né, essa articulação e a nossa presença política na sociedade como universidade? Essa é a questão que eu gostaria de levantar e gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, então, meu nome sou a Cláudia, psicanalista, pesquiso a área de cybercultura, e tenho ficado dentro de uma vertente mais crítica, né? E tenho muito, uma coisa na sua fala que me chamou muita atenção é com relação a essa imagem que a gente tem lá fora de que nós somos privilegiados, né? Que nós somos, que os professores, principalmente nesse momento, mais ainda, né? Eu acompanho muito também,
né, tudo que se passa em Facebook, minha área de pesquisa, e isso está mais forte ainda, que nós, professores, somos bastante privilegiados. E aí, quando surge toda essa questão dessa polêmica que foi dito agora da EAD, dos alunos fazendo movimento, né, contrário, porque acredita que o ensino remoto, que na verdade não é EAD, né, então concordo que esse tipo de ensino remoto que estamos fazendo é uma forma de depois instituir isso e precarizar ainda mais, né? Eu queria saber, assim, como é que está isso na USP, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque aí já ouço, assim, muito aluno me perguntando do curso de pedagogia, me questionando por que nós não estamos ministrando aula, e também acho que tem aumentado essa imagem, né, ruim nossa, de que nós não temos resposta no momento agora. Temos tanto dinheiro, né, que acham que a Unesp é rica, a USP é rica, e não estamos com nenhuma resposta, nenhuma atividade. Então, eu fico um pouco preocupada, queria saber como está isso na USP e a sua visão sobre isso. Tá bom. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo acolhimento. Eu vou começar pelo fim, Cláudia, pela resposta a você. Eu acho que você acabou de mostrar que nós somos privilegiados mesmo. Ou seja, onde que pode um professor ou um curso decidir sozinho que não vai dar aula? Quer dizer, isso no setor privado não existe. Se você fizesse o setor privado, rua, sabe? Você não estava mais lá. Eu tenho amigos que são professores do setor privado, estão dando as aulas remotas, estão trabalhando feito loucos. Além disso, as empresas, as faculdades que eles trabalham, faculdades boas, pegaram a medida provisória que permite descontar 25% do salário, então estão ganhando 3/4 salário e trabalhando mais, e porque o trabalhar mais, além de dar uma aula difícil, que não é EAD, mas que não chega a ser, que não é EAD, mas também não é uma aula presencial, eles estão tendo que atender os alunos que estão nervosos, estão preocupados, muito aluno que veio do interior para São Paulo e que então não tem família, não tem suporte afetivo e se socorre ao professor. Eu acho que o fato de que, pelo que você disse, algumas unidades da Unesp, a Faculdade de Educação da USP, a UFRJ, a Federal de Minas, pararam de dar aula, eu desaprovo, eu acho errado. Eu acho que realmente, nessa altura, isso tem vários significados. Primeiro significado, que nós consideramos que um evento que ninguém planejou, que não é culpa de ninguém, nós podemos fazer todas as críticas ao governo atual. Ele não é culpado da pandemia. Ele é culpado de estar tratando muito mal a pandemia. Então, diante dessa situação, nós temos pessoas, eu li pessoas dizendo, eu darei aula de tal forma se a reitoria me der tais e tais coisas, que a reitoria não tem como dar porque não existe. Não existe, entendeu? Mesmo assim, a USP, por exemplo, fez o que pôde, ela conseguiu, não sei de que jeito, não sei se conseguiu desconto, se pagou full price, pacotes de dados para os alunos poderem assistir às aulas, alunos que têm dificuldades. Então, nós temos universidades tentando fazer isso, fazendo o melhor que podem. Então, eu acho que quando um professor ou um curso diz, não vou dar aula, eu acho que ele está errado. Em segundo lugar, eu acho que, nesse ponto, ele está se valendo do privilégio que é ser professor de uma universidade pública, que ganha um salário superior ao das privadas, até porque não ganha por hora aula, não é horista. Então, quer dizer, se a gente fosse dividir o nosso salário por horas, seria o valor de hora nosso é muito superior ao de outras, quer dizer, nenhum de nós dá 20 horas de aula por semana, sabe? Que eu saiba, nenhum de nós faz isso. A gente vai dar o quê? 6, talvez 8 horas. Eu não posso falar pela USP porque eu estou aposentado. Tenho o que eu sei pela USP é por amigos meus que estão lá. Mas então eu acho que nesse ponto e recentemente eu debati com a FRJ, convite de uma amiga querida, Tatiana Roque, que foi candidata a deputada 2 anos atrás, é uma grande matemática e que está dirigindo o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, e eles suspenderam as aulas e agora, vendo que a coisa vai se alongar, eles estão querendo voltar, mas não sabem direito o que fazer. Eu disse a mesma coisa, falei, vocês fizeram uma coisa errada. E com isso vocês dão toda a munição a quem quer dizer que nós somos privilegiados e ganhamos dinheiro no mole, sabe? Porque é um lado complicado. Essa ideia de que
não se presta. É uma coisa que é muito agradável, inclusive. Quer dizer, eu só recebi ordens na minha vida quando eu fui diretor da CAPES e quando eu fui ministro. Em outras vezes eu nunca recebi ordem no trabalho. É muito bom isso, mas ao mesmo tempo é muito errado, porque o mundo não é assim, sabe? A gente fica numa situação em que nem o departamento, nem a chefia do departamento dá. Vou te dar um paralelo. Numa ocasião, eu cometi a tolice de ser síndico do prédio em que eu morava. E aí uma das moradoras disse: eu acho que cada um de nós, moradores, pode dar ordem ao zelador. Eu falei: não, não pode. Quem dá ordem ao zelador é o síndico. Agora, não pode cada um dar uma ordem e falar: olha, você sobe e vai fazer isso, porque aí você desestrutura tudo. Então, por exemplo, o chefe de departamento, o diretor de faculdade, ou o próprio coletivo, né, que democraticamente compostos na nossa tradição estadual, eles têm que tomar decisões, e decisões que nem sempre agradam, mas muitas vezes decisões que simplesmente não são acatadas. Então, por exemplo, uma amiga minha do departamento de antropologia da USP está dando aula dobrada porque teve um professor que teve um problema, não está dando aula, e pronto, então ela está dando aula dobrada. O que é isso? Quer dizer, acho que há uma espécie de aristocratismo déplacé, no caso, que não é muito bom, sabe? Bom, isso então, desculpa a franqueza, mas acho que é, é isso. Quanto à pergunta que o meu xará fez sobre a EAD, olha, é o seguinte, eu sou a favor da educação presencial até o fim da graduação universitária, se a pessoa fizer na idade certa. Chamada idade certa seria, então, digamos, até os 22 anos. Nesse período, eu acho que o ensino à distância não é a melhor coisa do mundo. Acho que é um período. A educação não é dar conteúdos. Não é sequer só formar competências, que já seria um nível mais elevado. Educação é socializar as pessoas para a vida, é formar, é Bildung, como se diz em alemão. Então, nesse caso, nessa formação toda que se está tendo, o aluno tem um conhecimento que cresce se ele convive com pessoas. Quer dizer, quando ele é criança, ele descobre que tem criança da idade dele que não são os irmãos, adultos que não são papai e mamãe. E à medida que ele vai conhecendo esse mundo mais amplo, cheio de riquezas e de temores, gente que vai gostar dele, gente que não vai gostar, ele aprende a lidar com amizade, amor, inimizade, ódio, raiva, tudo mais. Isso você não consegue fazer online. Então, nessa fase toda, eu sou muito a favor da educação presencial. Eu penso que a educação à distância, ela tem um papel grande, sobretudo para quem não fez na idade certa. Então, se você chegou a período, completou, entre aspas, sua socialização com 22 anos, você está razoavelmente socializada, é maior de idade, até no sentido antigo, que hoje é maior de idade com 18, né? Estava pensando no tempo que era com 21. Mas, quer dizer, você já se tornou um adulto. E nessa altura, aos 30, 40, 50, você quer fazer uma faculdade que você não pôde fazer antes porque não teve condições, ou porque não conhecia esse assunto e não quis fazer, ou não tinha ideia. Então, eu acho que a educação à distância é um grande instrumento, até para pessoas que já trabalham, que têm família, etc., não se ausentarem desse mundo. Eu acho que a educação à distância tem esse primeiro papel. Segundo papel, se nós conseguirmos educação à distância de nível top, como eu falei, quer dizer, se juntasse todas as federais, fizesse algumas dezenas de graduações nível top, eu juntasse as 3 paulistas presenciais, mais a nossa universidade virtual do Estado, e fizéssemos cursos à distância, também tendo como meta nota 5, nós daríamos acesso a outros públicos. Primeiro, o público geograficamente está afastado do lugar de aula. Lembrem que até 20 anos atrás, ou menos, não havia nenhuma universidade pública na zona leste, extremamente povoada de São Paulo, ou ou no sul da cidade, da capital. Então, tudo isso foi criado em parte pelo PT, em parte pelo governador Alckmin, mas também para, uma vez que veio a competição do PT, que estava fazendo a Universidade Federal do ABC e expandindo a Unifesp para cobrir novos campi, não só na Grande São Paulo, mas em São José dos Campos, Baixada, Santista, etc. Então, nós temos ainda grandes espaços que estão
desocupados. Se você pensar em termos de Amazônia ou de interior, há muitos lugares também em que, se você facultar o acesso de um curso nota 5, estou pensando agora sobretudo na graduação, não penso muito poderia pensar no ensino médio, mas estou pensando sobretudo na graduação. Se a gente facultar esse acesso, nós vamos ter uma coisa muito interessante, porque nós vamos dar oportunidade a pessoas que hoje ou não têm curso, ou têm curso muito ruim. Tem pessoas que às vezes têm curso nota 2, 3. Não sei quantos de vocês sabem, mas a CAPES ela fecha o curso assim no momento. Quer dizer, ela faz a avaliação quadrienal, declara que o curso tal não pode continuar, o curso faz o recurso, mas assim que vem a decisão final de não mantê-lo, o curso não abre mais vaga, termina a formação dos alunos que estavam lá e acabou, e não tem papo. Agora, na graduação é muito mais difícil. Você tem que advertir, numa avaliação, acho que trienal, o curso que ele está ruim, dar mais um triênio para ele se emendar, e aí você pode fechar. E teve um caso famoso, a Gama Filho no Rio, que a União só conseguiu fechar quando a Gama Filho, quando ela conseguiu recolocar os alunos da Gama Filho em outras faculdades. Agora, se a Gama Filho era ruim a ponto de se fechar a universidade toda, não apenas algumas faculdades, por que que as outras faculdades iam querer receber alunos mal formados? E por que que a União teria que ser responsável por isso? Vocês veem, são fatores que tornam muito difícil você fechar um curso, você fazer uma avaliação de qualidade no setor privado, no setor, enfim, na graduação. E a EAD, nesses pontos, poderia trazer uma contribuição muito boa, então, uma contribuição etária, uma faixa etária mais adiantada do que os alunos que a gente tem, que é a maior parte dos alunos que a gente tem, em regiões geográficas, e para também garantir uma qualidade melhor lá onde os cursos são ruins. Eu acho que esses são os pontos positivos da EAD. Eu não pensaria a EAD assim para os cursos em geral de graduação, mas eu também diria que não há um abismo entre a presencial e a EAD. Não existe curso puramente presencial. Curso puramente presencial seria: eu falo 2, 4 horas por aula, e o aluno sai e nunca toma conhecimento de nada, a não ser o que o professor falou. Ele nunca lê um livro. Ler um livro, a diferença entre o presencial e o EAD é que no presencial você lê livros e artigos. No EAD você vê, além de livros e artigos, você vai ver vídeos. Essa é a diferença real. E a proporção também das aulas presenciais e dos vídeos. Mas acho que é importante reduzir um pouco essa diferença. Por exemplo, eu adoraria, se eu fosse professor lecionando escravidão, que meus alunos vissem 2 filmes do Spielberg, Amistad e Lincoln. São 2 filmes fantásticos. E eu sempre que comento isso, comento que louco que o Brasil não tem filme bom, notável, blockbuster sobre escravidão. Não tem. Então, é terrível. Talvez você possa dizer, mas tem um filme tal qual, mas provavelmente é um filme que ninguém viu. Eu estou falando de 2 blockbusters, 2 filmes que acho que todos de vocês viram e que fizeram sucesso mundial e que ensinaram sobre o vivido da escravidão e sobre a repulsa à escravidão muita coisa. Então, acho que esse é um ponto importante também. A questão que o Renato colocou da filosofia só lidar com autores, eu acho uma questão muito séria, quer dizer, acho que isso é curioso. Eu já vi gente pegar, por exemplo, trabalhos do Habermas ou do Sloterdijk e discutir, que são pessoas que discutem a atualidade, a política, o vivido que está rolando na Alemanha, na Europa. E aí, então, você tem pessoas que falam, Sloterdijk escreveu esse artigo porque houve um episódio assim, em Munique, papapá, papapá. Por que não pode pegar um episódio que houve em São Paulo, em Araçatuba, em Goiânia, e fazer um raciocínio? Por que que os filósofos europeus podem filosofar e nós só podemos fazer história da filosofia? É contra esse assunto contra essa visão, são meus 2 últimos livros, queria falar deles um instante. Eu publiquei há 3 anos, A Boa Política, que é um livro em que eu discuto os critérios eu chamo de boa política,
o confronto entre democracia e república, que eu distingo, e entre socialismo e liberalismo, que são obviamente distintos, mas que os quatro são necessários para você ter um regime político decente. E então eu discuti, tanto teoricamente, a partir dos gregos e romanos, a boa política, república, conceito romano, do governo em que o bem comum está acima da vantagem de cada um, democracia, conceito grego, que é visto pelos seus detratores como o desejo dos pobres de tirarem os bens dos ricos. Então, a democracia tem um elemento social desde o começo, desde os gregos, não começa no século XIX ou XX, mas começa na Grécia, ao contrário do que se costuma dizer, ao contrário do que a própria Hannah Arendt diz, errando muito sobre isso. E esse é um livro que eu fiz mais de teoria política, mas muito confrontando episódios também. E outro é o livro que eu escrevi sobre minha experiência no Ministério, A Pátria Educadora em Colapso, que é tanto um livro sobre o final do governo Dilma e do período PT, à medida em que eu via crescendo o movimento de deposição da Presidente da República, no período que eu fui ministro. Lembrem, eu fui ministro 6 meses, e 6 meses depois de eu sair, ela sofreu impeachment. E eu saí justamente porque ela tentou compor um gabinete com alguns líderes do PMDB que pudessem manter o governo dela, o que não deu certo. E a outra parte do livro trata de educação, os pontos que eu acho importantes da educação, inclusive com assuntos que a gente está discutindo aqui. Então, acho que essa preocupação com a filosofia, os autores, acho que é importante. Questão dos egressos ainda, o Renato, é uma questão muito delicada, porque, a rigor, quando você faz um curso, você deve pensar no futuro dos alunos, e é inteiramente legítimo as pessoas quererem melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor, é legítimo. Acho que há pessoas que falam muito que a universidade é para formar o cidadão. Sim, é para formar o cidadão, mas é para formar o profissional, é para formar a pessoa. Tudo isso está junto. E o profissional merece ganhar dinheiro, ganhar um bom dinheiro, que corresponda ao que ele efetivamente faz. Eu acho que a gente tem que tirar toda a vergonha disso. Sobretudo pessoas de esquerda têm um pouco de vergonha de dizer isso, que não quer dizer que não queiram dinheiro, mas tem vergonha de colocar a questão como uma questão importante. Ora, o problema que aí nós temos é, primeiro, nós vemos certos casos em que não há função para todo egresso. É o caso de direito, administração e pedagogia. Esses 3 casos a gente forma mais gente do que cabe. Pedagogia, por exemplo. Os alunos de vocês de pedagogia têm há poucas chances de que eles vão trabalhar no ensino público. O ensino público é quase todo de alunos de formação de professores que vieram do setor privado. Se você teve uma formação um pouco melhor no setor público, você já vai almejar mais alto. Então, esse é um problema que a gente tem. Foi criado o PIBID, uma grande inovação do Fernando Haddad, meu antecessor no Ministério, mas quando eu assumi, o Carlos Nobre mandou levantar quantos egressos do PIBID estavam indo para o ensino público, e viu que eram 18%. 82% não cumpriram o compromisso moral de ir para o ensino público. Então, você faz a coisa boa, você faz o que tem que ser feito para melhorar o ensino público, e não adianta porque o mercado mostra que esse aluno nosso, ainda mais o nosso aluno PIBID, que é um aluno realmente diferenciado, vai para o setor privado, vai sei lá para quê. Então, é um assunto que é muito complicado, esse do regresso. A gente sabe que se forma advogado demais. Mesmo os que têm a carteira, tem gente sobrando. Então, nós teríamos que pensar tudo isso, de que maneira essas coisas podem funcionar melhor, de que maneira nós podemos formar pessoas que vão ter um futuro, que vão ter uma profissão, que vão exercê-la a contento seu e para o benefício da sociedade. Existe um outro ponto nisso, que é que existem novas profissões que surgem o tempo todo. Agora, se você pensar num curso de 4 anos, até você formar uma faculdade, uma habilitação numa nova profissão, demora.
Quer dizer, para você montar o curso, vamos botar 1 ano, 2 anos, mais provavelmente 2 anos para você formar um curso. Contratar os professores ou articulá-los entre si, fazer a programação, o currículo, tudo mais, conseguir aprovação. Digamos que sejam 2 anos para formar. 4 anos do aluno cursando. Então, entre a decisão de criar um curso novo e a primeira turma formada, são 6, 7 anos. Quanta certeza você tem que em 6, 7 anos o perfil permanece o mesmo? Muito empresário reclama da falta de diálogo da universidade com eles. Geralmente é um engano, não há essa falta de diálogo. A universidade está muito disposta, pela minha experiência. Tem muita disposição. Os empresários não têm tanta. Eles reclamam, mas depois não estão dispostos. Se você dissesse para os caras, vamos fazer o curso, vocês querem um curso assim? Vamos sentar juntos, vocês vão financiar uma parte. Vamos fazer isso. Gente, eu não tenho muita confiança que os caras vão querer. Eles muitas vezes reclamam, mas não participam. Então, questão dos egressos e a questão dos cursos é complicada. Depois nós temos cursos que é questionável. Você deve manter um curso mesmo praticamente sem aluno? Sânscrito, armênio, por exemplo, eu acho que pararam de ter graduação na USP, porque não tinha aluno. Entravam 2, 3 por ano. Então, você vai manter por 2, 3 por ano, vai fazer o quê? Então, são decisões complexas. A rigor, você deixar muitos anos um curso com 2, 3 alunos entrando por ano, não dá. Você deveria repensar isso daí e ver o que você vai fazer. Mas são questões delicadas. E notem que há uma infinidade de... Quer dizer, nós não temos um curso de RIND na USP ou nas universidades brasileiras. Não temos um curso de RIND. É uma língua importante, a língua falada por centenas de milhões de hindus. Então, como nós queremos fazer o BRICS? Quer dizer, é complicado. E última questão, que é a questão do Laan, a questão de como que essa distância, né, esse elemento remoto, qual o impacto dele sobre a política, né, é muito difícil. Tanto que anteontem, né, quer dizer, as manifestações foram uma surpresa e foram uma coisa perigosa também, né? Porque pode ter contagiado gente, pode ser que haja gente que morra em função disso. Do lado do governo, as pessoas são insanas e elas acham que não vai haver morte nem nada, mas vamos dizer, do nosso lado humano, é muito complicado isso. Então, o que se faz para ter uma atuação que responda a essa agressividade contra a democracia? Agora, eu volto a um ponto que eu acho que comentei no começo com vocês. 20 anos atrás, se nós estivéssemos nessa crise, nós não teríamos alternativa de fazer essa conversa que nós estamos fazendo agora. Não teria alternativa de manter o vínculo dos alunos com a educação. Por isso que eu acho errado parar as aulas. É como se a gente dissesse, nós não precisamos educar nossos alunos, nós não precisamos transmitir. No limite, quer dizer, isso não vale para a universidade, mas no limite, se você tiver professores de ensino médio ou de fundamental que não conseguem dar aula, tem muito filme, tem muito conteúdo didático, mas você não pode parar com o conteúdo didático. Você tem que transmitir isso, sabe? Seria ocasião tem gente utilizando TV comercial, tem gente utilizando rádio, tem possibilidade de passar filme. Vocês vejam vocês vejam, por exemplo, eu nem consegui entrar direito. Belas Artes, Cinema Belas Artes, tem uma plataforma on demand que ele abriu gratuitamente durante um mês. Quer dizer, teve isso, tem coisa assim que universidades podem eventualmente negociar, disponibilizar. Tem muita coisa assim que pode ser feita. O que eu acho que é importante é a gente lembrar que, apesar de toda a distância, nós temos hoje uma tecnologia para nos aproximar, mesmo estando à distância, que essa tecnologia é positiva. Quer dizer, nós temos que usar mais isso. Vejam, esse é um ponto sério também. Quer dizer, o governo atual chegou ao poder pelo uso da tecnologia. A tecnologia mais moderna de comunicação foi usada no Brexit pelo Trump e pelo Bolsonaro. Então, ao passo que, se vocês leram
o artigo do... Não sei se alguém leu, também bibliografia é complicada, mas faz uns 3 anos saiu um artigo do Fernando Haddad na revista Piauí, dizendo por que ele perdeu as eleições, e lá ele dizia, com a maior cara lavada, que perdeu as eleições porque não quis colocar dinheiro em propaganda política. Não é propaganda em comunicação. Gente, existe internet. Todas as vezes que eu fui falar com gente do PT, falei com o próprio presidente Lula, que é um pouco mais aberto, mas quando você fala em internet, em comunicação, gente, esqueçam. Não é a praia deles, não tem interesse. Eu fui discutir no período da campanha com um grupo deles e falei: vocês sabem que a Estônia adotou um sistema de governo totalmente digital? E um dos princípios da Estônia é que você não precisa preencher 2 vezes o mesmo dado, de forma alguma. Seus dados estão colocados, você controla quem tem acesso aos dados. Então, você vai a um médico, o médico pode baixar todos os seus dados de saúde, todos os exames, e você pode também decidir que certos dados você não quer que ele tenha acesso. Por exemplo, um aborto. Ou, por exemplo, sei lá o que mais. Ou alguma coisa que te incomoda, você pode bloquear o acesso. E isso economizou para a Estônia, fez um ganho de 2% do PIB para a Estônia, fabuloso. E eu falei isso numa reunião de líderes do PT, um deles falou: pois é, a Estônia e o Brasil são os 2 únicos países no mundo que não tributam dividendos. Daí, gente. Quer dizer, a Estônia está fazendo uma coisa genial, fabulosa, que poderia ser um projeto fantástico para o candidato ao governo do Estado, na época do PT, e eles preferem só falar uma curiosidade, que nem era, nem tinha a ver com a eleição que a gente estava comentando, que era a eleição estadual. Então, essa dificuldade dos setores progressistas em lidarem com as dimensões que a tecnologia traz é uma coisa muito preocupante. É muito preocupante. Com o próprio presidente Lula, eu comentei, falei: olha, esses institutos de educação, Unibanco, Itaú não é um instituto de educação, Unibanco, Lehman, etc., estão muito empenhados na educação. E, veja, presidente, uma pessoa como a Tabata Amaral, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela estaria afiliada ao PT. Por que ela não está afiliada ao PT? Mas era o tipo de pessoa que iria para o PT. Por que não está? E isso tudo caiu na desatenção total. Então nós temos, mas não há alternativa, quer dizer, é difícil lidar com as mentiras que passam pelo WhatsApp, isso é muito difícil, mas nós podemos pelo menos enfrentar essas outras questões que eu estava falando, de outras formas de comunicação. E acho que o Facebook, o Twitter, todos eles, nós não vamos passar o tempo todo nisso, mas nós temos que saber como fazer isso. E acho que o ensino remoto é uma boa oportunidade da gente testar isso, aprender isso, entrar no tempo presente. Bom, Marcelo, é o que eu tinha a dizer, sabe? Grande prazer de falar com vocês, mas acho que está chegando a hora. Sim, muito obrigado, Janine, e todos que participaram.